Você que vai fazer a prova de agente lá do Rio Grande do Norte, de escrivão, você que vai fazer a prova de delegado, tem que tomar cuidado. Fundação Getúlio Vargas, para concurso público, não é a mesma banca, não é a mesma comissão que faz questões para a OAB. Tem uma galera que fica se enrolando, se enganando, ok? Toma cuidado. As questões da Fundação Getúlio Vargas para delegado, para concursos jurídicos, tem um nível de dificuldade maior do que para a OAB. O que esperar da FGV? Olha só, lendo as pesquisas que nós fizemos nas provas da FGV, no geral, ela tem uma semelhança em relação ao nivelamento do conteúdo muito parecido com o Instituto OACP e, pelo incrível que pareça, muito próximo da FUNPAR, do Núcleo de Concurso da Universidade Federal lá do Paraná, ok? Então, o que acontece? Nós lançamos hoje a turma Serei Delta para Rio Grande do Norte, a galera que está interessada, e você ganha um bônus também para Paraná, para o Pará, Paraná não, Pará. Tá? E o que acontece? As bancas são semelhantes, até pelos editais você vê uma semelhança muito grande no conteúdo, em relação às disciplinas, tá? Tem uma diferença mínima. Então dá para a gente montar essa estratégia, para estudar, para quem tiver interesse para os dois concursos, obviamente, até para os três. É o último tema dessa live, eu vou chegar lá. Então o que a gente pode esperar da Fundação Getúlio Vargas em relação às provas no geral, seja para agente de polícia lá do Rio Grande do Norte, escrivão e delegado de polícia? Com certeza vai ser uma prova que vai exigir muita atenção do aluno, da aluna, em relação à literalidade da lei. A legislação crua. Eu não estou dizendo que a prova vai ser só decoreba, mas não tenha dúvida alguma, 80% ou mais da prova vai ser baseada em letra de lei. Por isso que no nosso material, tá, seja para a galera que vai fazer o concurso de escrivão agente, seja para a galera que vai fazer o concurso de delegado, a gente já traz de forma organizada, primeiro, um mapa, ou seja, nós fizemos um cruzamento dos editais de delegado do Rio Grande do Norte e do Pará, com as pesquisas de 16 provas e 16 editais de delegados anteriores, aplicados anteriormente. Fizemos o cruzamento e isolamos os assuntos de maior importância. Consequentemente, o que acontece? A gente começa a ver o que realmente é cobrado na prova. E dentro disso, a gente constrói o material. Logo no início do material, tem uma tabela, que é o edital codificado. Ali já vem os assuntos mais cobrados, os tópicos, né, mais cobrados, e os subtópicos também, esmiuçando ao máximo. Em cima disso, o material é desenvolvido o seguinte: a gente já traz o fragmento da doutrina ligado a esse assunto, quando necessário, o fragmento da jurisprudência ligado a esse assunto informativo, jurisprudência no geral, súmula, e a legislação, sempre vem no tome nota, de forma organizada. Você não vai precisar ficar rabiscando vadimeco, você não vai precisar reservar um período só para ler legislação. Acabou isso. Isso é perda de tempo. Isso é um dos maiores ladrões de tempo que existe, que é o que você faz hoje. Isso já está de forma organizada dentro do material que você vai ter acesso exclusivamente. E, melhor de tudo, de forma organizada, dialogicamente, ou seja, dentro do grau de hierarquia e importância, ligado diretamente ao assunto que tem incidência na sua prova, em decorrência do filtro que nós fizemos, da carreira de delegado de polícia e dos editais publicados. É outro nível. Por isso que a colega falou, eu nunca vi, eu já fiz vários cursos, nunca vi um material igual de vocês. E isso é real. Tá? Quem é nosso aluno sabe que é real. Quem está acompanhando, quem já fez a degustação de ter acesso aos nossos materiais demonstrativos, sabe que isso é real. Tem uma galera que fica até assustada, porque, no geral, muitos estão acostumados com quantidade. Muitos acham que, para ser aprovado no concurso público, para você estudar com uma efetividade, com qualidade, você precisa de muito conteúdo. É exatamente o contrário. Muito conteúdo porque, infelizmente, ninguém vai ter o trabalho que a gente tem de filtrar um material especificamente para o concurso. Isso dá muito trabalho. Então, o que eles fazem? Deixam um material genérico, muitas páginas, e você acha que isso é bom. Não, você está sendo enganado. O bom é você ter um material direcionado, não é um resumo, é um material direcionado, por meio de pesquisa e análise, exatamente para o concurso que você quer prestar. Então, você vai estudar o que seja necessário e suficiente, na medida certa.
Essa é a cereja do bolo. Então, quantidade não é qualidade. Tá? Muitos vão aprender isso. Quem está tendo acesso ao nosso material está começando a entender o diferencial. Está começando a entender. Tem uma galera que nunca me viu, que não conhece, fica desconfiada. Isso é normal, eu quero que fique desconfiado mesmo. Isso não me constrange, não. Pelo contrário, me dá mais tesão, me dá mais combustível para eu provar que você estava perdendo tempo. Que agora sim você vai estudar profissionalmente para chegar para disputar vaga de verdade e não ficar indo passear, gastar dinheiro de passagem à toa para bater com a cara na porta lá, depois sair frustrado, né? E infelizmente é o que acontece com a grande maioria. Não dá para a gente, infelizmente, cada um tem sua escolha, né? Então alguns têm outras prioridades, alguns acreditam, outros não, mas é uma grande pena. Quem dera se todos acreditassem, né? Tivesse a oportunidade de conhecer minha metodologia, o nosso trabalho, os nossos conteúdos, os materiais no geral, seria sensacional. Bom, o que acontece? Então a gente deve esperar o que deve ter? Muita literalidade. Tá? Em relação à estruturação da prova, tem pequenas diferenças entre o Instituto OCP, lá da Polícia Civil do Pará, e a Fundação Getúlio Vargas, PC Rio Grande do Norte. A FGV gosta muito de trazer questões com estruturas de números romanos. A 1, a 2, a 3, a 4 estão certas, só a 1 e a 2 está certa. Tá? Elas têm uma característica em comum, que grande parte das questões tem um comando da questão como correto. Eles trazem como correto. Marca a opção correta logo em seguida. Mas também, tanto a FGV quanto o Instituto OCP cobram algumas questões com comando incorreto. Tem que tomar cuidado. E a gente vai trabalhar com a nossa turma, tá? Serei Delta, PC, Rio Grande do Norte e Pará. Os simulados, eles serão específicos para cada concurso. Tá? E a gente vai trabalhar exatamente essa realidade que a banca traz, para vocês ficarem atentos, ficarem espertos. Em relação à discursiva, professor, como é que eu devo estudar a discursiva? Direcionado para delegado de polícia. Direcionado para as demais carreiras, agente, investigador, escrivão, eu vou falar, tá? A partir da próxima semana, vocês vão ganhar até um modelinho também parecido com o que eu fiz para a peça, para a galera aí de delegado. E, inclusive, a questão discursiva, eu não sei se vocês já fizeram, está disponível lá no nosso grupo do Telegram, é só entrar pelo link, tá? E no grupo do WhatsApp. É a primeira simulação discursiva focada para a FGV. Tema potencialíssimo, tá? Em relação à lei anticrime, em relação à possibilidade do juiz lavrar, quando for lavrar o auto de prisão em flagrante, converter ou não em preventiva, desse jeito focado na FGV. Nós pesquisamos mais de 30 provas de segunda fase de vários concursos jurídicos da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós preparamos o melhor para você. Quem for fazer o nosso curso vai ter acesso à simulação da prova discursiva também, além da peça e além das simulações da prova objetiva. Então, o curso é completo para todas as disciplinas do Rio Grande do Norte, que tem uma maior incidência, as disciplinas e seus assuntos, sendo os assuntos de maior incidência no concurso lá de Delta do Rio Grande do Norte, mesma coisa de Delta do Pará. Tranquilo? Bom, o que eu quero que vocês entendam? Discursivo, o que vamos esperar? Como que nós vamos trabalhar? Professor, eu reparei que no edital só faz remissão ao anexo 1. E você vai lá no anexo 1, todas as disciplinas. Quer dizer que, na prova, a Fundação Getúlio Vargas ela pode trazer uma questão, por exemplo, de criminologia, e aí, não tem nada que peça. O anexo 1 são todas as disciplinas. Mas, é o que eu estou dizendo, quando a gente faz uma pesquisa, isso é importante, a análise de outros concursos, a análise de editais parecidos com o que foi publicado, você começa a interpretar melhor a banca do concurso. Fica mais fácil. E aí você se aproxima mais da realidade. Tá? Então a gente vai trabalhar dentro da realidade, dentro do perfil, lá para o Rio Grande do Norte, da FGV. E em relação à contrapartida, o Instituto OCP, a gente vai trabalhar dentro da realidade, dentro do perfil do Instituto OCP. O que eu quero dizer com isso? Em relação à Fundação Getúlio Vargas, a gente vai esperar o quê? Tá? Muita exigência no espelho de questão de forma ali quanto a dispositivos legais, tá? Uma questão com certeza de direito penal,
tá? Com tipificação dos crimes em si, vários crimes, vários autores, eles gostam disso. Com uma pitada de jurisprudência, eles dão uma misturada. Tá? Isso, assim, faz parte do perfil da banca. Então, está muito próximo dessa simulação que nós compartilhamos com vocês hoje, a simulação na discursiva focada para delegado do Rio Grande do Norte, com o que a gente vai enfrentar após o dia 7, né, de março de 2021. Então, assim, tenham muito cuidado com temas de repercussão na jurisprudência, principalmente. Tá? Anotem aí, certo? Eu dou 2 bisus para a prova discursiva de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O primeiro, se atente para as decisões do STF e do STJ de repercussão, bem como as celemas, os assuntos jurisprudenciais que estejam em conflito e que envolvam a lei anticrime, ok? E, por óbvio, tenham muito cuidado com a lei seca, tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva, para delegado do Rio Grande do Norte, em relação, principalmente, a um novo instituto, tá? O despenalizador, ou seja, que foi trazido no artigo 28 lá do Código Processual Penal, certo? Que é o acordo de não persecução penal. Isso vai despencar na sua prova. Passado esse detalhe, professor, para a gente encerrar, como que eu consigo estudar? É possível para delegado Rio Grande do Norte, Pará e Paraná? Bom, tirando aspectos financeiros, não vou entrar no mérito, isso depende da realidade de cada um, para custear a passagem, alimentação e hotel. Em relação à parte do conteúdo programático, eu aconselho o seguinte: primeiro ponto que vocês têm que fazer, tá, é fazer comparação dos editais quanto às disciplinas. Esqueça os assuntos, certo? Primeiro ponto, fazer o levantamento das disciplinas do edital de delegado da Polícia Civil do Paraná, do Pará e Rio Grande do Norte. E aí você vai fazer um cruzamento das disciplinas que não sejam comuns. Preste atenção nesse detalhe. Então, vamos trazer aqui um exemplo prático. Eu estou estudando para delegado da Polícia Civil do Paraná. Eu vou fazer a prova dia 27 de fevereiro. Então, vai ser a primeira prova que eu vou fazer. Logo, uma semana depois, eu vou fazer a prova de delegado do Rio Grande do Norte. Uma semana depois, na verdade, 7, 14, 21, 2 semanas depois, quase que não vai, eu vou fazer a prova de delegado do Pará. Ou seja, agora a gente vai chegar num consenso. Você listando as disciplinas de delegado da Polícia do Paraná, que não se compatibilizam com o Pará, a gente poderia destacar como um exemplo qual disciplina que eu tenho no Pará e não tenho no Paraná. Só a título didático, não vou aprofundar. Direito ambiental. Então, você separa. Comparando Paraná, Pará e Rio Grande do Norte, o que eu tenho no Rio Grande do Norte que eu não tenho no Pará e no Paraná? Em relação à disciplina. Professor, então, não tem criminalística no Pará e no Paraná. Então, eu destaco. Tá? Mas, professor, no Paraná também não tem direito tributário e financeiro. E no Paraná não tem. Tá bom, tá certo. E no Pará tem direito tributário e financeiro? Tem ou não tem? Não tem. Então você já tem aí, pelo menos, estou botando por baixo, 3 disciplinas. Possivelmente, você vai ter que parar e ver o cronograma dos estudos que você está fazendo hoje. E aí sim, você vai ter que tomar uma decisão, a depender da situação. Porque nós temos pessoas com realidades diferentes. E para você poder estudar para mais de um concurso de delegado, não se ligue só no aspecto financeiro, não. Que eu posso viajar, eu posso pagar. Não. Você tem que se ligar para saber se você tem a realidade para isso. E a realidade que eu digo não é nem quanto ao conhecimento do conteúdo. Não, é tempo para estudar. Tempo para estudar. Então, por exemplo, vou pegar a pior das hipóteses. Um aluno ou uma aluna que hoje tem 2 horas ou 3 horas para estudar, vai ficar muito difícil
vai ficar muito difícil você conseguir acrescentar mais uma disciplina no seu grupo de estudos, na divisão do seu grupo de estudos. Vai ficar muito difícil. Porque, em tese, tá, para os alunos que tenham 2 ou 3 horas para estudar, como regra, eu sugiro que coloque 2 disciplinas no dia dentro do seu grupo para que ele consiga estudar e manter a qualidade, sem aquela necessidade, né, demasiada de bater a meta a qualquer custo, ficar estudando de madrugada para acordar igual um zumbi. Isso tem um efeito cumulativo muito pior do que o efeito positivo de você conseguir estudar a qualquer custo. Experiência. Então, vocês vão ter o que deu certo para mim e para outros alunos aprovados. Tudo que deu errado, eu vou ter que falar na sua cara. Doa quem doer. Consequentemente, já fica difícil você estudar para mais de um concurso. Em decorrência de você já tem os grupos definidos da semana para estudar. Esses grupos se intercalam, tá? E como que você faria? A gente tem só uma sugestão, que eu vejo isso como uma exceção à regra. Qual seria essa sugestão, professor? Bom, normalmente a gente, na tabela de organização, que eu chamo 3, TOI 3, você, que já é meu aluno, sabe o que eu estou falando, você que vai ser meu aluno, você vai aprender isso. Tá? Essa tabela ela funciona de forma flutuante, progressiva e intercalando um grupo no outro, de segunda a segunda. Nós temos como regra 5 grupos. O grupo A, B, C, D e E. Excepcionalmente, nós vamos criar o 6º grupo. Tá? Então, você que é meu aluno da turma Sereia Delta 1.0, 2.0, 3.0, você que é meu aluno da turma de delegado da Polícia Civil do Paraná ou delegado da Polícia Federal, que vai fazer aí o concurso de delegado da Polícia Civil do Paraná, do Pará, do Rio Grande do Norte, vai fazer os 3 ou não, vai fazer os 2, você vai ter que criar o 6º grupo. Para dentro desse 6º grupo, você vai colocar essas disciplinas intrusas, essas disciplinas que acabaram de chegar. Tranquilo? Mas, professor, eu estou estudando, por exemplo, para delegado da Polícia Federal. Eu posso deixar o direito previdenciário internacional de lado, porque o senhor falou que o edital deve sair em janeiro, tá? Com aplicação de prova em meados de maio e junho, eu faria isso. Eu, professor Alisson Rocha, faria isso. Porque o material de direito previdenciário e direito internacional, para você que está estudando para delegado da Polícia Federal, está mastigadíssimo. Então, daria tempo, num período de 2 meses. Foi o que o Castilho fez, o Israel Castilho, delegado da Polícia Federal. É o nosso aluno, ficou aprovado em 6º lugar. Foi o que eu fiz. Fiquei aprovado em 179, 77º lugar, para delegado de polícia. E deu certo. Estudei ali um período de 35, 47 dias no total, e eu comecei a estudar essas disciplinas, faltando 32, 35 dias antes da prova. Tá? Só o edital codificado e resolução de questões. Resumindo, tira essas questões por enquanto para não sobrecarregar vocês. Lembre-se de uma coisa, quanto mais disciplina, há uma sobrecarga natural. Por mais que nós tenhamos uma metodologia, por mais que nós tenhamos uma organização, há uma sobrecarga natural. Isso é um processo que já é esperado. Quanto mais disciplina, mais sobrecarga. Professor, mas se eu criar o 6º grupo, né, como o senhor falou, excepcionalmente, o senhor sempre orientou para não fazer isso. Sim, é verdade. Mas eu estou exatamente por isso, meu filho. Eu estou dizendo que é uma exceção à regra. A regra é, no máximo, 5 grupos. E qual é a exceção? Criar o 6º grupo para colocar essas disciplinas intrusas que têm um maior peso na prova para que você consiga estudá-las e fazer, né, aí a compatibilidade do seu cronograma de estudos para fazer mais de um concurso de delegado, seja Paraná, Pará, Rio Grande do Norte. Entendeu? Para os nossos alunos, que já, no geral, de todas as turmas e os recém-matriculados, na turma que foi lançada hoje, delegado Sereia Delta Rio Grande do Norte, Pará, já lançada, eu vou gravar um vídeo, eu vou compartilhar com todos vocês sobre essa organização de forma mais detalhada. Aqui eu estou dando uma pincelada para dar um horizonte para os meus seguidores. Mas para os meus alunos da turma, tá, eu vou dar um bizu
com detalhamento e exemplo na lousa, vai ficar algo mais didático. Mas só para vocês entenderem que dá. Aí não ficaria, professor, muitos grupos. Como é que eu faria depois para revisar? Não seria pior? Eu levaria muito tempo para voltar na disciplina para conseguir fazer a revisão. Exatamente, é nesse ponto que o meu método faz a diferença. Exatamente nesse ponto. É nesse ponto que a revisão em ciclos vai fazer toda a diferença. Não vai haver esse distanciamento todo que você está pensando. Então, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado a galera que esteja com dúvida em relação a se estuda para os 3 concursos, se estuda para um concurso, tá? E, consequentemente, né, se perde. Uma aluna, uma guerreira, aluna, não sei, a seguidora Moreira, ela perguntou o seguinte: professor, quantas horas por dia, né, a gente deve estudar? Guerreiro, isso é muito subjetivo. Vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de pergunta. Não existe isso. Não existe uma regra, né, uma tabuada para isso. Tudo bem? É uma grande mentira, é um grande mito, uma crença limitante. Quando alguns falam que para você passar num concurso, por exemplo, de expressão como de delegado de polícia, você precisa estudar por dia no mínimo 6 horas. Mentira. Eu tenho ex-aluno, delegado aprovado, e estudado de 2 a 3 horas. Realmente, tá? É uma verdade quem estuda tradicionalmente. Tá? Para quem escolheu o caminho do estudo convencional, o estudo tradicional com vídeo, lendo doutrina de capa a capa. Pô, eu fui aprovado em 3 concursos de delegado, cara. Eu nunca li a doutrina. Nunca nos meus concursos. Nem para prova oral eu li. Mas tem gente que cisma em seguir modinha. Porque tem um professor A, B, C que fala que é fundamental, né? Que esse negócio de metodologia, esse negócio de estudar com matéria de PDF é furada, é mentira. É porque o jumento, ele não sabe que isso funciona, porque ele não precisou. Mas, porra, eu precisei. Para eu sobreviver, para eu estar falando aqui com vocês, para eu acumular minhas 10 aprovações, para eu estar ganhando 25 mil reais aqui em Santa Catarina como delegado de polícia, porra, eu precisei desenvolver meu método. Senão eu teria desistido de estudar. Que com o estudo tradicional eu não conseguiria. Mas quem nunca precisou não acredita. Então o que acontece? Quando você estuda tradicionalmente, o seu estudo é muito passivo. A progressão do seu rendimento é retardada demais. É chamada síndrome da tartaruga. Não tem choro. Você que está me assistindo, faça comparação. Você que está assistindo o vídeo, estudando sinopse, estudando por PDFs quilométricos de páginas, vê seu rendimento. Olha o que a Fabiane falou há pouco. 1 mês que ela está estudando comigo. 1 mês. Ela saiu de um rendimento medíocre de 40%, 50%, acho que 40% que ela falou de direito civil. Porra, está batendo 90%, 95%, 100% de desempenho. Nunca conseguiria fazer isso por meio de vídeo, por meio de doutrina no sinopse. Nunca. Isso é metodologia. É alto nível. É performance. Você tem que estudar para ter performance. E o estudo tradicional não te traz performance. É simples assim. Consequentemente, vão te falar, galera, que você tem que estudar no mínimo 5, 6 horas por dia. Mas se você estudar de forma direcionada, se você tiver um guia de estudos dentro da sua realidade, se você tiver as ferramentas adequadas, o material adequado, eu estou aqui para te dizer, se você tiver de no mínimo 2 horas, menos de 2 horas fica difícil, tá? No mínimo de 2 a 3 horas por dia para estudar, você consegue, a partir de hoje, levando na seriedade, você vai ter chance de fazer uma boa prova e se classificar para ter sua peça, para ter sua discursiva corrigida. Tradicionalmente, é possível, em 3 meses, daqui para praticamente 3 meses, a prova de dia 27 para delegado da Polícia Civil do Paraná, dia 7 para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, dia 21 para delegado da Polícia Civil do Pará. Não dá tempo. Não dá tempo. É só você tirar para ver como está a sua vida hoje. Esse bololô, esse embaralho todo. Né? O super estressado se abdicou da vida como ser humano, quer recuperar o tempo perdido ou o tempo que não tem, se tranca, o pouco tempo que tem, né? Larga a filha, larga a família de lado. Então, assim, dorme mal porque está super ansiosa, super ansioso. Isso é bola de neve, meu filho. Ou seja, você está no caminho certo? Tá? Óbvio que não. Seja inteligente, reflita.
mude a estratégia, ainda dá tempo, tá? Não tenha dúvida disso. Então, quantas horas por dia, né? Ela está estudando, a Fabiana está estudando uma média de 4 horas por dia, tá? Líquidas, tudo bem? Final de semana, eu não gosto de trabalhar, ô Moreira, com compensações. Então, eu seguro a Fabiane. Agora que ela ganhou um bônus por ter aumentado consideravelmente o rendimento dela, de aumentar, eu autorizei 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. Ela ainda continua fazendo programação com a família dela, ela continua indo para o churrasco, indo para a festa, porque ela bate a meta dela, tá? No final de semana, e ela vai gozar, usufruir das recompensas merecidas que ela tem, depois de ter estudado. Isso que é bacana, tá?